Agora, é difícil acreditar que tudo isso não estava combinado. Essa demora para votar o cabimento ou não do habeas corpus do Lula, a viagem do Marco Aurélio depois da sessão, para que a sessão não pudesse ser continuada para o julgamento propriamente dito do habeas corpus do Lula. Agora toda essa votação, e o Dias Toffoli, obviamente, indicado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal, votou a favor da concessão da liminar. Se eu não me engano, o placar agora está em 4-2. O Lula diz favoravelmente ao Lula, mas ainda tem os votos da ala lulista, nesse momento Gilmar Mendes, que deverá se juntar aí a Dias Toffoli e Rosa Weber. Vamos ouvir o Gilmar um pouquinho. E conceder, senhor, Vossa Excelência tem precedentes. Ministro Marco Aurélio tem vários, ministro Lewandowski, ministro Toffoli, temos várias decisões. Por quê? Porque o entendimento sempre foi, pelo menos neste grupo, de que ali se estava discutindo, vis-à-vis a decisão do plenário, apenas se era cabível ou não, se era possível ou não a prisão. Daí talvez a necessidade de se discutir em algum momento, se for o caso de manter a orientação, a necessidade de uma fundamentação. Mas essa é uma outra questão no momento de mérito. Do mérito, de modo que me parece que aqui, pelo contrário. E veja, presidente, nesse sentido, eu estou absolutamente confortável, né? Porque é difícil me imputar simpatia pelo PT. Né, como todos sabem, né? Então realmente aqui dá para lembrar então o clássico texto de Rui Barbosa: se a lei cessa de proteger os nossos adversários, cessa virtualmente de nos proteger. Gilmar Mendes dizendo que é difícil imputar simpatia dele ao PT, mas a gente sabe que a simpatia de ocasião dele aos petistas se deve, provavelmente, obviamente isso é análise, isso é comentário político, à simpatia que ele tem pelos tucanos, pelos camaradas dele no MDB, como Michel Temer, o tucano no caso principalmente o Aécio Neves, e ele sabe que esses precedentes todos poderão ajudar lá na frente todo esse pessoal que é investigado pela Lava Jato. Então a concessão de habeas corpus ao Lula pode ser um precedente aberto para a concessão de habeas corpus a outras pessoas, assim como a mudança dele de posição em relação à prisão após condenação em segunda instância, que agora ele é contra, mas em outubro de 2016 foi a favor, também é um aceno para que os investigados na Lava Jato, seus camaradas, sejam soltos ou passem mais tempo em liberdade. Certo, Zé Maria Trindade? É isso, olha, como diz o ministro Marco Aurélio, né, o chicote muda de mão, né? Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal admitir que tem adversários, né, quando ele cita essa frase, a lei cessa de proteger os meus adversários, cessa de me proteger, ele está colocando que é um adversário do PT e do ex-presidente Lula. É verdade, ele ocasionalmente está do lado favorável ao ex-presidente Lula, porque sabe que virão outros julgamentos de aliados. Agora, só que alguém tem que avisar ao ministro Gilmar Mendes de que um juiz não tem aliados e nem adversários, tem a lei. E a lei é muito clara, a jurisprudência do Supremo é prisão em segunda instância para todos, né? Então não pode entrar exceção porque é Lula ou porque é outro qualquer aliado do presidente, de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a gente acompanhando de perto o Supremo Tribunal Federal, a gente vê que houve mesmo uma parlamentarização do plenário do Supremo. Às vezes a gente pensa até que está no plenário da Câmara. Diga, Denise Campos de Toledo. Edson Fachin pedindo uma parte, eu acho que a gente deve ver, porque foi a partir dessa manifestação do Gilmar Mendes que votou a favor da liminar. Pois é, agora o placar está 4-4, é mais do que esperado que o Gilmar fosse votar a favor. Agora o Celso de Mello, que tem sido o líder da Operação Salva Lula nos bastidores do Supremo, deve votar a favor também. A questão é a seguinte: será que todos os outros réus no Brasil teriam direito a esse congelamento, esse impedimento da prisão, ou isso é uma situação especial criada pelo Lula? O Alexandre de Moraes, quando ele foi votar, ele deixou muito bem registrado que nunca tinha visto isso na história do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente o Toffoli levantou a voz para dizer que já tinha tido um caso similar, aí ele discutiu, dizendo que não era a mesma coisa, e a gente vê aí um tratamento especial para o Lula. Vamos ver um pouquinho do voto do Celso de Mello.
aquela de senador da República e de autor de comentários muito valiosos à primeira Constituição Republicana, que foi a de 1891, costumava dizer, e deixou isso expresso em texto, que nem súditos, nem vassalos, nem patrícios, nem plebeus, nem pobres e nem ricos, pois a todos irmana e nivela a ideia da República. E é por isso, senhora presidente, que o Supremo Tribunal Federal não julga em função da qualidade das pessoas ou em razão de sua condição econômica, de sua condição política, de sua condição social ou de sua condição funcional. Mesmo porque, se assim o fizesse, estaria transgredindo um dever de fidelidade aos valores que a República consagra de maneira tão clara em nosso texto constitucional. Está aí o Celso de Mello, líder da Operação Salva Lula nos bastidores do STF, dando um discurso absolutamente contrário à prática dele, dizendo que a lei é para todos, que não vê condição social, não vê nada disso, mas não é nada disso que ele está fazendo. Ele está tentando fazer de conta que o casuísmo lulista do Supremo Tribunal Federal não é um casuísmo, mas a gente sabe muito bem do que é. E vamos ver qual vai ser o voto dele. Zé Maria Trindade, algum comentário? Sim, é que essas mesuras aí, eu aprendi com Joaquim Barbosa, né? Essas mesuras absolutamente nunca são usadas para proteger o povo, e sim justificar ações inconfessáveis, às vezes, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vê claramente que essas mesuras, esses elogios, escondem, sim, intenções. Vamos continuar. Exatamente, essas mesuras e essa necessidade que o Zé estava comentando há pouco, de uma autodefesa ali do Gilmar Mendes, não podem me imputar simpatia ao PT, quer dizer, está falando de política, na hora de dar um voto jurídico, numa decisão importante para o país, está tentando defender a imagem dele. Ele se comprometeu a falar isso. Ele mesmo, eu acho que é uma contradição, a própria fala dele em relação a isso, que se você está depois com o adversário, aí pode virar o jogo. Eu acho que Gilmar Mendes é muito mal nessa situação toda, além de todas as outras situações que ele já se envolveu, né? Exatamente, então são circunlóquios, são enrolações, a velha embromação dessa gente. Eles têm uma preocupação em relação à torcida geral, né? Tem manifestação lá na frente do Supremo, tem dos dois lados, contra e a favor do ex-presidente Lula. A sociedade estava pressionando, cobrando um posicionamento deles, e eles vão adiar, protelar para tirar folga durante a Páscoa, a alegação de não continuar hoje, um porque fica cansado de você trabalhar até meia-noite, o outro porque tinha um compromisso no Rio de Janeiro. Eu acho que é uma total irresponsabilidade e falta de compromisso com o país, não é? Exatamente, uma total falta de responsabilidade e compromisso com o país, assina embaixo do que disse Denise Campos de Toledo, e Celso de Mello tenta fazer ali a imagem dele ficar positiva depois de toda a atuação que ele vem tendo nos bastidores em defesa da alteração da jurisprudência no STF sobre a prisão de condenados após segunda instância. Ele usou ali todo o Celso de Melez dele para dizer que a lei é para todos, quando na verdade eles estão beneficiando claramente o Lula. E a gente vai ver os desdobramentos dessa decisão aí, porque vai ter muito réu perguntando, por que para mim não teve isso? Sempre aparece depois dessas decisões destrambelhadas, entre aspas, porque aparentemente pode ter sido combinado também, né? Mas essas decisões que surgem assim, o advogado do Lula aparece com um pedido de uma liminar que parece um habeas corpus de boca ali, e aí é colocado em votação, depois começa a surgir os desdobramentos, igual quando aconteceu com o julgamento das medidas cautelares contra o senador Aécio Neves, que depois daquela decisão destrambelhada, com um voto destrambelhado, inclusive da presidente do STF, principalmente da Carmen Lúcia, as assembleias estaduais legislativas de todos os estados do Brasil, de vários pelo menos aconteceu isso, começaram a tomar decisões de acordo com aquela decisão do STF. Foi uma tremenda confusão e o caso começou a voltar para o STF para que o STF rediscuta o caso, e ainda não rediscutiu. Então eles normalmente fazem uma confusão dos diabos e na verdade tentam fazer ali a imagem ficar positiva mesmo fazendo isso. Diga, Denise. E Celso de Mello, depois de toda aquela falação, votou a favor da liminar. Claro, né? É isso que eu estou dizendo. A lei é igual para todos. Eles fazem a lei é para todos, mas eu vou dar o meu voto aqui, né? Estou fingindo aqui ser o Celso de Mello a favor do Lula, beneficiando nesse caso. É brincadeira, hein, Zé Maria Trindade? Pois é, olha, já existem alguns precedentes no Supremo Tribunal Federal sobre essa situação de congelamento, mas veja bem,
Isso é quando se está julgando um determinado assunto e aparece uma novidade, uma possibilidade de acordo, ou os ministros se sentem ali confusos e precisam de novidades, né? Aí o que eles falam? Suspendem o julgamento, né? E aí dão esse tipo de congelamento. Não se pode nenhum lado e nenhum outro ser o vencedor. Mas nunca numa situação dessa, num habeas corpus e numa área penal. Isso é muito complicado e é, sim, uma novidade. E eu, repito, eu não sei exatamente... Perdemos o contato com José Maria Trindade. Vamos voltar ali ao plenário do Supremo Tribunal Federal, nesse momento com a palavra a presidente da Corte, Carmen Lúcia. Se for o caso, se vier a se concretizar uma lesão que se mostra já analisada 2 vezes pelo ministro relator e que foi baseada numa decisão deste plenário, reiterada por 3 vezes, mas proclama o resultado deferida a liminar para que... Tá aí, foi aceita a liminar, o Lula não pode ser preso na semana que vem, nem no começo da outra semana, ou seja, não pode ser preso até o dia 4 de abril, quarta-feira, quando então o Supremo Tribunal Federal, se não chover, se um ministro não tiver que viajar, se eles estiverem bem para votar, se não atrapalhar o raciocínio, se não ficar muito tarde, entendeu? Eles vão votar o pedido de habeas corpus do Lula. Diga, Denise. Eu acho que a gente ainda tem que apurar, mas tem informações aí de que Gilmar Mendes teria um compromisso em Portugal. Exato. Exatamente a mesma semana, entre dia 3 e dia 5, aqueles seminários que ele sempre participa, não é? Ele se divide entre os 2 países, então vamos ver se ele vai estar presente, né? Mas pelo menos a sessão não pode ser cancelada em função da ausência de um ministro só. Então essa sessão vai acontecer, esse novo truque não vai dar, né? Aí parece aqueles truques de futebol que começa a jogador a cair no campo para suspender o jogo, depois que o time tá mal, que alguém foi expulso. Não dá para acontecer isso no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, não. Zé Maria Trindade, que aberração, hein? Até assusta. Porque imagine o Supremo Tribunal Federal agindo desta forma, mostrando claramente que se trata de um julgamento diferenciado, enquanto todos os ministros dizem que não existe essa história de que projeto não tem capa, que não tem nome na capa e sim o conteúdo, ou seja, o mérito, mas não. A gente vê claramente que há toda uma preocupação e que há sim a possibilidade de intervenção política no Supremo Tribunal Federal. Nós, inclusive, já trazemos aqui, por exemplo, o livro do Saulo Ramos, mostrando essas negociações do Supremo Tribunal. E esse julgamento de hoje mostra claramente que há essa disputa, sim. O Gilmar Mendes não é aliado do PT, mas também não é aliado da Justiça, porque ele mostra claramente ali que está circunstancialmente ao lado do PT. Exatamente, mas a fala dele dizendo em relação a ser adversário do PT, eu acho que deixa sob suspeita qualquer decisão que ele venha a tomar, né, Zé Maria? É uma situação muito complicada que ele se colocou, perdemos de novo o contato com José Maria Trindade. Agora, todo o Supremo, eu acho que sai mais desgastado ainda dessa decisão de hoje, a começar pela presidente, a ministra Carmen Lúcia, que ela já não tomou uma posição clara em relação ao julgamento mesmo da prisão em segunda instância. Ela argumentou, ela foi a favor desse julgamento de habeas corpus, que é uma forma dela não se comprometer isoladamente, né? Então ela deixou para todos os juízes decidirem se iriam conceder aí diretamente para o ex-presidente Lula. Eles teriam e vão ter de se posicionar em relação a isso no dia 4, quando for retomado, daqui 2 semanas, na verdade. Então ela julgou. Ela foi muito pressionada pelas redes sociais, nós tivemos tuitaço, todo mundo apostando para ela ser firme. A firmeza dela foi essa, foi jogar uma outra possibilidade de se discutir a situação do ex-presidente Lula que não fosse diretamente o mérito da prisão em segunda instância. Mas o fato do Lula ter ganho mais 2 semanas de liberdade não quer dizer que o plenário do Supremo Tribunal Federal vai acatar o pedido de habeas corpus. A Carmen Lúcia resistiu a pautar a ação sobre condenação, sobre prisão após condenação em segunda instância. Ela achava provavelmente que o placar seria desfavorável, quer dizer que haveria uma alteração de jurisprudência e aí todos os condenados em segunda instância seriam beneficiados. Ela optou por pautar o pedido de habeas corpus do Lula, obrigando os ministros do Supremo a se posicionarem publicamente a favor ou contra esse pedido, quer dizer, constrangendo para o caso específico do Lula. Exatamente. E não para uma decisão genérica como queria o Celso de Mello. Para
para justamente ficar protegido por essa capa de, não, tomei uma decisão genérica de acordo com as minhas teses, de acordo com a minha teoria. Não é um casuísmo para beneficiar um réu específico. É agora, todos eles enfeitaram um pouco o discurso hoje para mostrar uma isenção que a gente sabe que não tem, pelo menos para a maioria deles. Ficou muito evidente, Gilmar Mendes foi acho que o que mais se expôs em toda essa situação. Marco Aurélio Mello, alegando um compromisso, também saiu muito mal nessa situação toda. Eu acho que mostra uma fraqueza do Supremo de modo geral, né? Em relação a decisões e futuras decisões também, viu, Felipe? Eu não sei se eles terão uma isenção tão grande assim na hora de julgar o habeas corpus ou a questão da prisão em segunda instância. Não, uma frouxidão tremenda. José Maria Trindade já está na linha com a gente de novo. Fala, Zé. Pois é, Felipe e Denise, o que acontece é o seguinte, há no mundo sim uma certa, vamos dizer assim, impaciência, irritação e até ódio contra as autoridades estabelecidas, isso é verdade. Sim, isso porque os políticos e as autoridades não se dão ao respeito. Eu fico impressionado porque no momento em que se desconfia de tudo, né, de urna eletrônica, de vacina, de que o homem foi na Lua e várias outras desconfianças, as autoridades tinham que tomar mais cuidado. E este seria um caso de mostrar seriedade. Raramente nós voltamos os olhos para o que está acontecendo no plenário do Supremo Tribunal Federal. E em momentos como este de hoje, né, todo mundo fica muito atento. E era o momento dos ministros mostrarem, sem arrogância nenhuma, de que eles estão ali para cumprir a lei, para proteger a Constituição. E a gente vê ironias, a gente vê discursos ali de egos, desfiles de egos, e vê o Supremo Tribunal Federal errar quanto ao mérito e quanto à forma também. Porque quanto ao mérito, essa concessão de uma liminar, não há outro nome. Concederam, sim, uma liminar do Supremo Tribunal Federal contra a prisão do ex-presidente Lula de uma maneira irresponsável, porque não houve debate, né? O ministro Fux ficou inseguro e ele votou certo, ele votou de uma maneira que não concedeu a liminar. Ficou uma coisa incompleta para o dia 4, deveria ter convocado, mas se os velhinhos do Supremo não conseguem ir até a meia-noite, amanhã, uma sessão extraordinária, seria simples. Tem precedentes, houve precedentes, vários, inclusive durante o julgamento do mensalão. Então, era só convocar uma sessão extraordinária para amanhã e liquidar a fatura, matar tudo. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal é permeável, sim, a pressões políticas, e foi assim mesmo, mas agora eu acho que o Supremo escancarou esta ação. Felipe, eu não consigo antecipar o julgamento do dia 4. Está tudo muito confuso, eu não sei como vai votar a Rosa Weber. Pelo que ela indicou, votaria para conceder o habeas corpus ao ex-presidente Lula. Ela foi muito generosa com o Lula hoje, realmente lamentável a atuação da ministra Rosa Weber. E agora o Cristiano Zanin declarou que foi uma decisão tecnicamente elogiável, correta, razoável. Eles sempre tentam fingir que a decisão é técnica, como vários ministros fingiram que os votos deles foram técnicos, mas hoje o Supremo Tribunal Federal comprovou que é um tribunal político e que atua para beneficiar aqueles políticos que interessam ou que indicaram os ministros para o cargo. E mais cedo, queria registrar aqui, o Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, disse que hoje é um dia decisivo para a Lava Jato e para o combate à corrupção e à impunidade no Brasil. Pois é, foi decisivo num sentido ruim, num sentido negativo, hein, Denise? Exatamente, eu acho que a posição deles foi terrível. Eu acho que o mais correto, Zé Maria, não seria nem marcar num outro dia, seria eles continuarem trabalhando hoje. Eles estão muito bem, isso foi uma justificativa das mais absurdas. Quando você tem uma coisa prioritária, você segue adiante trabalhando. Nós já ficamos aqui várias vezes o dia todo trabalhando em coberturas especiais, envolvendo as investigações da Lava Jato, o impeachment da presidente Lula. Ninguém ficou... Presidente Dilma. Exatamente, da presidente. Quase a mesma coisa. Tá tudo misturado. Então, e não tem essa falta de compromisso, é um negócio inadmissível. Agora, Marco Aurélio Mello também não poderia participar amanhã, que o compromisso dele no Rio é amanhã. O voo era hoje, mas o compromisso é amanhã, Zé Maria. O compromisso é amanhã. Olha só, prestem atenção, nossos ouvintes. Ele ia perder o voo, ele não podia adiar, não podia pegar um ônibus. Eu cansei de vir aqui para São Paulo e de voltar para o Rio de Janeiro de ônibus leito.
Você viaja de madrugada e chega amanhã cedinho. O que acontece? O ministro Marco Aurélio não pode, não? Pegar um ônibus-leito? Que é isso, José Maria Trindade? Eles têm que adiar um julgamento, impedir uma prisão de um ex-presidente da República, porque o sujeito tem um compromisso no dia seguinte e tem que viajar agora? É tudo armado, tudo combinado para beneficiar um réu específico. Você, Felipe, está se esquecendo dos jatinhos da FAB, né? A qualquer momento é só fazer um requerimento que eles levam e buscam o ministro onde ele estiver. Eles têm direito, né? Claro, Zé Maria, estou aqui dando uma atestado de simplicidade. Desculpa, era só eles têm disponíveis um monte de jatinhos. Pois é. O Gilmar Mendes anda ali de avião da FAB para não ser hostilizado. Continua, Zé, desculpa. Não, era isso mesmo. Era só, em vez de um ônibus, como você... Mas assim, era só solicitar ali o jatinho da FAB e tudo certo. Mas mostra, assim, uma má vontade e preocupa. E o que preocupa mais não é nem essa decisão, mas é, assim, a justiça hoje no Brasil ainda detém um grau de crença muito grande. Se isso cair, aí fica muito complicado, porque ninguém respeita mais o Congresso Nacional. A presidência da República também não, porque está sob investigação e é por isso que o presidente Michel Temer está com esta impopularidade em alta, né? Então, o que acontece? Agora, o Supremo Tribunal Federal teria que seguir esta onda que vem lá que veio da Lava Jato, que vem das instâncias inferiores e ter liquidado. Gente, era só fazer um julgamento sobre o habeas corpus. O ministro diria, se não aceita, aceita, não aceita. Não aceita e vota. Era simples. E a sessão já teria terminado. Mas não, fica para o dia 4 mesmo. E na semana posterior à Semana Santa. Quer dizer, por que não funcionar durante a Semana Santa? Semana Santa é só sexta-feira, não é segunda, terça, quarta e quinta, né? Pois é, eu falei aqui da viagem de ônibus-leito, obviamente me referindo a uma viagem de madrugada que poderia ser feita pelo ministro. É muito longe, né? Não, mas sim, não de ônibus que eu estou dizendo, ele poderia fazer a viagem de avião. Eu estava dando o exemplo do ônibus-leito, porque se viaja de madrugada para depois cumprir a sua agenda de compromissos no dia seguinte. Obviamente, Rio e São Paulo, a distância é muito menor do que Brasília para o Rio de Janeiro, que é onde é o compromisso do Marco Aurélio Mello. Diga, Denise. Agora, eu acho que contra ou a favor, o mais certo seria eles assumirem uma posição muito clara, porque a gente tem um problema seríssimo de não saber qual vai ser a decisão da justiça, dependendo do caso. Você não tem um posicionamento muito claro em relação a vários aspectos de tudo que envolve o julgamento dos acusados e condenados pela Lava Jato. Então, há essa insegurança muito grande. Eu acho que o receio de boa parte da população de que eles julguem o mérito da prisão em segunda instância é o risco disso abrir um precedente para liberar todo mundo que está envolvido na Lava Jato. Eu acho que tem essa preocupação permanente deles conseguirem minar a Lava Jato, dela não conseguir avançar mais, porque a justiça não tem uma posição clara. Você não sabe o que vai acontecer em cada um dos julgamentos, tanto de um lado como de outro. Então você tem essa situação partidária, esse posicionamento isolado de um ou de outro juiz, eles liberando um que cometeu o mesmo crime que o outro. Então você nunca sabe o que vai acontecer e o processo vai e volta, né? Então a justiça brasileira tem que ter uma posição muito clara nesse momento que vai ser importantíssimo o país tomar um rumo diferente, não é? Exatamente, e eles vão ganhar 2 semanas agora para continuar e aumentar a pressão por se pautar a ação sobre execução da pena após condenação em segunda instância. Eles se expõem muito mais, quase que como uma vingança em relação a Carmen Lúcia não ter querido pautar essa ação, ter pautado o habeas corpus. Eles conseguem um adiamento e aí podem aumentar ainda a pressão para ver se salvam todos os condenados em segunda instância. Mais cedo eu estava comentando no Twitter o seguinte, que a Lava Jato ajuda a dissuadir potenciais criminosos de cometer crimes, pelo risco de eles serem delatados por comparsas e investigados com rigor e também pelo temor de caírem nas mãos de juízes severos como Sérgio Moro e Marcelo Bretas, que é o juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, o Moro é em Curitiba. E o Supremo Tribunal Federal, ao contrário, retira os freios dos criminosos sempre que garante a impunidade. Hoje, a impunidade do Lula foi estendida por mais 2 semanas e, obviamente, se aumentou a desconfiança em relação ao resultado final do julgamento do HC. A Rosa Weber foi muito complacente com o Lula hoje e a gente desconfia que ela pode ser também no dia do julgamento. Espero que não seja. Diga lá, Zé Maria. Olha, Felipe, eu queria dizer o seguinte, o Lula se transformou num poste, mas num poste no meio da rua, um poste que atrapalha. A sucessão presidencial está confusa e aberta exatamente porque não há
uma definição sobre a candidatura Lula. Nós sabemos de que Lula está na ficha suja, não será candidato. Luiz Fux, com essa certeza que ele votou hoje aí, ele irá rejeitar o pedido de registro do ex-presidente Lula, né? Então a gente sabe disso. Lula está atrapalhando, ainda está atrapalhando a população, ainda está atrapalhando a política. Quando eu digo política, é a decisão de todos os eleitores e o pensamento comum do país. Hoje mesmo, conversando com aliados do presidente Michel Temer, o presidente disse que está mesmo disposto a ser candidato à presidência da República. Porque, diante desta situação, veja bem, se um condenado em segunda instância está prestes a ir preso, se ele pode ser candidato e tem essa intenção de voto citado nas pesquisas, né, o presidente Michel Temer pode muito bem ser candidato. E a ideia dos ministros políticos é que o presidente Michel Temer se defenda e defenda o seu governo. Este é o argumento. E hoje houve uma análise ali no Palácio do Planalto e acharam muito estranha essa situação de que o presidente Michel Temer controlou a economia, tem sinais claros de melhoras e ele continua muito impopular e isso que está levando os ministros a dizerem, se houver ali um entendimento de que a economia vai bem, que a inflação está em queda, que os juros estão em baixa, que Michel Temer pode recuperar. Agora, veja bem a situação do país, ali nesse debate entre Michel Temer e Lula. Lula já tinha que ser descartado imediatamente para a melhoria, seguir adiante. Vamos, o Brasil precisa seguir. É exatamente isso. O presidente Temer, ele não consegue se beneficiar de toda a melhoria que houve na economia brasileira, que é uma coisa indiscutível. Nós saímos de uma recessão histórica. Agora, ele se queimou exatamente pelos envolvimentos em relação à justiça e a gente não sabe exatamente qual será o procedimento. Nós temos, claro, que muita gente na justiça que tem agido com coerência, dado tratamento igual, e eu acho que, inclusive, a procuradora tem demonstrado muito isso. Ela tem sido rigorosa nos vários aspectos, vários casos que ela tem avaliado. Agora a gente não sabe. Então fica nessa pendência. O presidente ele deve ser alvo agora de mais uma investigação. Ele já teve que renegociar muito para escapar de outras. É uma situação muito complicada. Eu acho que isso cria uma insegurança para a sociedade, leva ao acirramento das disputas em relação às eleições, esse jogo de ataque e contra-ataque, porque cada um tenta defender a sua posição, como se nós fôssemos facções. Enquanto você fica nessa briga de acusação, dessa pendência jurídica, ninguém tem uma posição muito clara para avaliar corretamente os candidatos às eleições, aqueles que têm ficha limpa de preferência, não é? É isso aí, os lulistas vão tentar adiar ao máximo todos os julgamentos para que os crimes sejam prescritos, para que o Lula viva até a sua morte sem ser preso. Fazer os registros finais aqui, que a gente já está no último minuto do programa. Na cadeia, o ex-ministro Antônio Palocci disse a seus advogados que o julgamento do HC de Lula fura a fila no Supremo Tribunal Federal. Ele está preso há 1 ano e 4 meses e espera o julgamento do seu habeas corpus. É que o Lula tem preferência, né, Palocci? Você devia aproveitar essa situação para abrir o bico, para contar tudo o que você sabe sobre o Lula e reunir provas para que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que é mais exigente do que o Rodrigo Janot com delação premiada, feche a delação premiada com você. Aproveita, Palocci. Enquanto você está aí caladinho, o Lula está lá se beneficiando de todas as amizades que ele fez no Supremo Tribunal Federal. E na cidade de São Miguel das Missões, o Lula foi questionado sobre o julgamento no Supremo e afirmou apenas que não trabalha com expectativas. Pois é, ele trabalha com as amizades, com os indicados dele ao STF. Inclusive o Sepúlveda Pertence, que reforçou a defesa do Lula, o advogado, está lá nesse momento no Supremo. Estou vendo aqui as notícias na imprensa, tirando foto, sorrindo, posando com os fãs. É isso, eles estão comemorando o adiamento da decisão do Lula. Todos aqueles embargos da decisão do Supremo Tribunal Federal, todos aqueles embargos auriculares, aquela conversinha no pé do ouvido, no gabinete dos ministros, funcionou e a gente assistiu a esse grande circo, a esse grande teatro, a essa aberração jurídica de uma medida que beneficia um réu específico, o ex-presidente da República, sendo que todos os outros réus, os outros condenados em segunda instância no Brasil, não têm direito a essa generosidade suprema. A gente vai ficando por aqui, foi mais uma vez um prazer ter Denise Campos de Toledo com a gente. Boa noite, Denise. Boa noite, sem um desfecho, né? Mas foi uma satisfação estar aqui nos Pingos. Maravilha. Zé Maria Trindade, boa noite. Pois é, boa noite. Só lembrando que o Palocci, coitado, não foi nem condenado em segunda instância e já está preso. O Lula já condenado em segunda instância
tá solto. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Para vocês terem uma ideia, hein? A gente volta amanhã com muito mais os Pingos nos Is, e você pode acompanhar sempre ao vivo das 18 às 19h30 de segunda a sexta em jp.com.br/pingos. E agora a gente tem um link prático para você acessar a trechos e íntegras do nosso programa a qualquer hora. É jp.com.br/pingadas. Então, Pingos é ao vivo, Pingadas é para você acessar a qualquer hora. Até amanhã.